Você colhe o que planta. Um semeador saiu a semear e jogou as suas sementes que caíram em diversos e diferentes lugares. Quais são as atitudes e os valores que está plantando na vida? O que tem semeado por onde passas? Deus lhe concedeu o livre-arbítrio para que pudesse fazer escolhas e plantasse o que quisesse. Lembre-se, você é o único responsável pelas consequências advindas de suas palavras e ações. Uma semente minúscula vai crescer e gerar vida e prosperidade, se for bem cultivada como o trigo. Se forem sementes más, poderá causar tristeza, discórdia, separações, mortes e guerras. Gestos e atitudes benevolentes, como a tolerância, paciência, perdão, são sementes do espírito imortal. Mas lembre-se, quem semeia ventos, colhe tempestades. Que tipo de sementes está plantando? Tem semeado atitudes e palavras de amor ou de ódio? Se plantares flores, terás um jardim na sua vida. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Cada um colhe o que planta. O que tens plantado? Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito. Você
você me calçar, eu aqueço o frio dos seus pés. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. mais amor, A começar em mim. haja mais amor, mais amor, Começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim.
tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és o mestre a nos consolar, porque és o mestre. são doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a doutrina de amor. És a luz de um novo ser, como Cristo me ensinou. A doutrina de amor, a doutrina de Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Intentar e agir, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Paulo, Hebreus 12, 13. O homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com um material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, nas margens do serviço de ordem superior e, de quando em quando, se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Emmanuel. Boa noite, irmãos.
Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para essa reunião. Vamos pedir a proteção divina que possa descer sobre todos nós, tanto nós encarnados como os nossos irmãos desencarnados, que todos possam receber de acordo à sua necessidade, amparando a tudo, aí a todos. Bondoso Aniceto, com seus mensageiros, que possam nos ouvir, nos ajudar na nossa reunião da noite. Obrigado mais uma vez de estarmos aqui confraternizando e começando mais uma reunião dessa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixei cair em tentações. E livra, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para participar do estudo da noite de hoje. Pedimos à espiritualidade amiga mais uma vez que possa conduzir, possa coordenar o estudo de hoje e que possamos assim ser um simples grão de areia nesse processo, nesse trabalho de hoje. Então hoje nós vamos estudar aqui o Livro dos Espíritos. Os irmãos dirigentes, coordenadores dessa casa nos solicitou que nós estudássemos hoje aqui a questão de número 192 e 192A do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai ler aqui a pergunta que está no livro 2º, no capítulo 4, sobre o título Pluralidade das Existências. E o subitem que nós estamos estudando, a parte que nós estamos estudando nesse capítulo, é a transmigração progressiva. Então, gostaria de pedir licença a todos, para que nós possamos, assim, fazer a leitura e logo vamos aprofundar um pouquinho mais aqui na resposta e na interpretação do estudo de hoje. Vamos lá. Questão 192. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que eles desconhecem e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita. Mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro.
para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Pois é, meus irmãos, isso para nós é algo assim esperançoso, otimista, com relação aí ao nosso progresso, quanto à nossa evolução espiritual. Então, dentro aí dos atributos aí da divindade, do Pai, a sua inteligência suprema, Ele organizou, Ele programou tudo de acordo para ser obedecido dentro de uma escala. Todos os seres da criação, até nós. Então, não tem como a gente fugir dessa regra, porque a evolução ela não dá salto. Então, todos nós, independente da situação que nós estivermos, nós temos que passar por essas camadas, por essas etapas, para alcançar o objetivo, ou seja, alcançar um plano superior, um plano mais elevado, na qual nós estamos nesse momento. Então, tudo está dentro da perfeição. Está tudo dentro da programação divina. Todos nós vamos ter que passar por esse mesmo caminho. Porque a evolução, como nós estudamos, ela não dá saltos. Nós temos que percorrer esse caminho palmo a palmo. Então, isso vem nos trazer assim, uma esperança muito sábia, muito profunda, e isso é motivador para nós. Então isso vai depender de nós, do nosso livre-arbítrio. E se nessa existência atual, se a gente quiser ter menos dor de cabeça, menos problema nas próximas reencarnações que vamos passar por ela, essas reencarnações futuras elas podem ser menos penosas, dependendo do que a gente fizer nessa. Se a gente obedecer essa lei, se a gente fizer tudo de acordo com as leis do Pai, com certeza a gente pode acelerar esse processo. A gente pode ter menos sofrimento. Tudo está nas nossas mãos. Então Deus, na sua infinita bondade, que nos criou, que nos deu o livre-arbítrio, está em nossas mãos. Então isso é fantástico. Então a gente vai prosseguir aqui no estudo, vamos ler aqui a questão 192A, e para dar prosseguimento aqui no estudo de hoje. 192A. O homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Olha só o que a gente acabou de falar. Sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Veja bem, meus irmãos, a resposta que os Espíritos nos dão. Somente os preguiçosos, somente aqueles que não estão interessados em progredir, eles vão ficar estacionados nesse processo, nesse caminho. Retroagir, isso não vai acontecer. Ele vai ficar estacionado nesse ponto. Mas se ele quiser avançar, depende dele. Depende de nós, o que nós produzir nessa atual existência. Se nós queremos uma existência futura com menos dificuldades, menos penosa, que façamos o melhor hoje, nessa atual.
com certeza, pelos próprios méritos de cada um, pelo que a gente plantar hoje, nós vamos colher amanhã. Se nós estamos plantando semente para produzir flores, com certeza nós vamos colher as flores. Então, todo esse processo, até a própria natureza obedece os processos. Seja ela nas etapas aí, das estações do ano. Hoje nós estamos aqui na Europa, no verão. Logo virá o outono, o inverno e depois a primavera. Então tudo está dentro de uma lei, obedecendo aí todas as etapas do progresso. Então, meus irmãos, gostaria aqui de encerrar aqui a nossa participação aqui, lendo aqui um texto bastante interessante, que vale a pena a gente refletir, que vai arrematar sobre essa questão que nós estamos aqui estudando, sobre a evolução, sobre o próprio progresso de cada um. Então, essa mensagem está nessa obra fantástica, nessa pérola que Emmanuel nos trouxe, através do Espírito Emmanuel, pela psicografia mediúnica do médium Francisco Cândido Xavier, nosso amigo Chico. Então é uma beleza ímpar que a gente vai estudar na noite de hoje para arrematar aqui esse estudo tão interessante aqui para nós. O título é Devagar e Sempre, que está na página 159. Então, vamos lá com a leitura. Devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova, dia em dia. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Então vamos lá com a observação que Emmanuel fez através aí dessa passagem de Paulo, dessa carta aos Coríntios. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina. Não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouros e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueça do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte e, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto. É indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e
Bressa. Se algum ideal divino te habita, o Espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços. Na senda, prossegue mesmo assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Eis aí, meus irmãos, essa mensagem brilhante que Emmanuel nos deu, que nos deixa aí para refletirmos sobre o estudo de hoje. Então, de acordo com Emmanuel, todos nós estamos nesse processo em buscar a nossa ascensão espiritual. Que façamos devagar e sempre, mas que seja com qualidade, porque a qualidade é o que vai ser realizado o nosso progresso espiritual. E assim, meus irmãos, fica aí a lição da noite, através do estudo, da mensagem, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui estudando com vocês para assim ajudar no nosso processo evolutivo. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. É com prazer que eu venho trazer a análise, o estudo do Evangelho, do capítulo 5, uma lição do nosso Espírito Lacordaire, sobre o bem e o mal sofrer. É tão interessante quando a gente vê as duas palavras juntas, Porque mal sofrer nós conhecemos perfeitamente e conseguimos falar com muita facilidade. Mas quando surge o item bem sofrer, nós começamos a nos questionar: como assim bem sofrer? Nós podemos sofrer de uma forma diferente, que não seja essa tão presente na nossa vida? Então, Lacordaire, com esses alertas que ele traz nessa lição, ele vem nos ajudar a compreender melhor do que se trata. E buscando no dicionário da língua portuguesa o que é sofrer. Dentre vários significados, nós podemos citar algum, como ser atormentado, afligido por alguma coisa, por alguém, suportar, aguentar, admitir, consentir, passar ou experimentar coisa desagradável, trabalhosa, dor física ou moral, ser acometido de doença, relação com angústia e aflição. Então, palavras, determinações, conceito não falta. Mas o que seria esse mal sofrer? O mal sofrer é quando a aflição nos perturba e nós valorizamos em excesso essa dor. Nós nos tornamos impacientes, reclamamos e normalmente vem a perguntinha, por que comigo? Às vezes eu digo, mas eu vou ao centro, eu pratico a caridade, eu dou esmola, por que isso está acontecendo comigo? Então sempre, por mais esclarecido, por mais que nós estudamos, diante das dificuldades, nós sempre perguntamos, por que comigo?
Então, muitas das vezes, diante desses desafios, nós reclamamos, nós lamentamos, ou às vezes até transferimos essa dor, esse sofrimento, essa responsabilidade às outras pessoas. Eu sofro assim porque eu nasci nessa família. Eu sofro assim, ou estou passando por essas dificuldades por causa do meu pai, por causa do meu irmão. Então, muitas das vezes a gente até transfere essa responsabilidade, esse sofrimento ao outro, ao invés de tentarmos lidar com esse sofrimento. Por outro lado, o bem sofrer. O que seria esse bem sofrer? É quando nós utilizamos da dor, do sofrimento, dos desafios, uma lição, um aprendizado, uma experiência em que nós podemos adquirir várias virtudes, né? Então, quando nós aprendemos a lidar com esse sofrimento, quando a gente começa a entender que isso não é uma punição, não é um descuido de Deus, né? Então nós aprendemos a lidar melhor com ela, nós tiramos melhor aproveito, porque através dessa experiência nós podemos diversificar nas nossas atitudes, nós podemos provar, né, as nossas virtudes, entre elas a paciência, a coragem, a resignação, a fé e tantas outras virtudes que nós estamos aqui para colocá-las em prática. Aí é interessante a gente perguntar como que nós reagimos diante da dor, do sofrimento. Quando a doença, por exemplo, se alastra, principalmente quando é com o filho, com o pai, com uma mãe, alguém que a gente ama muito. E essa doença surge assim, às vezes do nada. Ela reaparece ou aparece de uma forma tão intensa. Como que nós lidamos com essa doença? Ou às vezes os conflitos familiares que hoje são tão fáceis de encontrar. Pais que têm dificuldade de dialogar com os filhos, que não entendem, ou que muitas das vezes a droga, o álcool adentra o nosso lar e nós temos dificuldade de lidar com elas. A depressão, o medo. Então são dificuldades, são dores que nós passamos, são experiências vividas dentro do nosso próprio lar. E como que nós estamos lidando com ela? De que forma estamos sabendo resolver esses conflitos? Bem ou mal sofrer? E no trabalho? Quantas das vezes nós lidamos com aquele chefe, ou muitas das vezes, né, nós somos o chefe, lidamos com aquele empregado, com aquele funcionário, que muitas das vezes sabe nos tirar do sério, que geralmente faz aflorar o que há de pior em nós. Como que nós estamos lidando com essa dor, com esse sentimento, né? Com essa dificuldade? Então, nós estamos sofrendo por sofrer ou nós estamos passando com coragem, com resignação, com compreensão, esses desafios dos nossos dias? Então, Lacordaire faz-nos pensar sobre isso, colocar na balança o nosso sofrimento e da forma como nós estamos lidando com ela, né? Então, uma parte do Evangelho que ele traz, que é muito importante a gente valorizar: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Então, pertencem a quem? Aqueles que sabem sofrer, aqueles que sabem aproveitar como experiência de vida, que aproveita cada parte do sofrimento na reconstrução do aprendizado. Todos nós que sofremos, mas de fato, entender a origem do sofrimento faz a diferenciação. Então eu posso simplesmente ficar perdendo tempo em ficar questionando por que eu estou sofrendo, quais são as causas, né? Quando é que eu vou sair dessa dificuldade? Por que Deus não olha para mim? Ou eu posso buscar entender se eu estou sofrendo. É porque no passado, ou mesmo nessa vida, será que eu não fiz alguém sofrer?
por esse mesmo motivo, por essa mesma dificuldade, por essa deficiência. Então nós só colhemos o que plantamos. Então nós temos que verificar o que eu tenho semeado. Buscar entender as causas, os motivos pelos quais eu estou passando. Então Lacordaire, ele vem trazer essa ideia de que todo sofrimento tem uma causa. E a solução desse sofrimento está na extirpação dessa causa. Então Lacordaire, ele diz assim: você está sofrendo? Tem um motivo. Qual é esse motivo? Então eu tenho que buscar entender, compreender o que eu estou fazendo que está me levando a séries de repetições, séries dores, séries sofrimentos. O que eu tenho feito? Então eu tenho que buscar um motivo para resolver esse problema, para buscar a solução. Eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que tentar extirpar. Eu tenho que verificar se esses motivos é justamente a repetição desses erros, né? Eu tenho que tentar me corrigir. E na correção, buscar fazer o melhor, fazer o correto. Então, o sofrimento, nós já aprendemos em várias lições aqui do Evangelho, que não é uma punição. São apenas avisos, né? São alerta que algo não está bom, algo não está sendo bem feito, como as nossas atitudes que estão incorretas. Então eu preciso verificar, eu preciso analisar o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou repetindo constantemente, para que as coisas, né, como consequência, é a dor, o sofrimento. Então eu preciso analisar cada sentimento, porque Emmanuel, ele nos alerta também que é importante a gente aprender, né, conhecer, saber sobre o sofrimento. Então é indispensável saber sofrer. Eu tenho duas opções. Eu posso sofrer por sofrer, ou eu posso sofrer e buscar conhecimento, buscar a melhora. Então eu preciso saber o que está acontecendo, o que eu posso fazer novamente para que eu possa melhorar, para que eu possa sair dessa situação de sofrimento. Então, ele diz para nós, Lacordaire, que são como os despertadores que vêm nos chamar, nos mostrar, olha, esse sofrimento, ele foi causado por esse motivo. O que você fez terá como resultado essa dor. Então ele vem nos alertar, ele vem nos mostrar. Então é como se fosse uma vacina. Quando a gente vai vacinar uma criança, muitas das vezes, dependendo do choro, a gente fica até com dor de levar para poder vaciná-la. Mas como mãe, como pais, nós sabemos da nossa responsabilidade, porque a saúde daquela criança está naquele choro ali, naquele momento. Nem por isso, porque ela chora, ela esperneia, porque dói, ela vai deixar de ser vacinada. Porque nós sabemos a importância, a qualidade de vida que essa criança terá no futuro. Então, como pais, às vezes a gente tem que dar um remédio amargo. Né? A criança está doente, foi receitado aquele remédio, é terrível, amargo, mas eu não vou deixar de dar. Porque eu sei que a melhora dela está naquele remédio amargo. Assim também é o nosso Pai. Ele diz, olha, você precisa desse remédio amargo. Você precisa passar por essa situação. Você precisa passar por esse momento para você aprender. Então, esses alertas, elas surgem para nos despertar, para nos trazer para a nossa realidade, para nos mostrar o quanto é importante dizer. Então, nós temos que ir em busca da resignação. Então, diante desse problema, nós temos que, com humildade, entender esse sofrimento. Se nós ficarmos na zona de conforto, nós não seremos
impulsionados, nós não somos levados a fazer as mudanças necessárias em nossas vidas. Então essas alertas, elas surgem justamente para que a gente possa receber esse impulso e seguir adiante, buscar a nossa transformação, a nossa melhora, porque ficar na zona de conforto, parado, sofrendo, lamentando, é mais tranquilo. Ou será que buscar a reforma íntima, a mudança de atitude, melhora da qualidade de vida, melhora de sintonia, vai ser melhor? Então, às vezes, aquilo que parece amargo, no futuro, nós vamos agradecer por ter sido um remédio necessário. Quem é que pertence ao reino dos céus? Aqueles que já conseguiram vencer tudo isso que nós falamos até agora, que já consegue conciliar a inteligência, a parte cognitiva com as questões morais, com os sentimentos. Quer dizer, as palavras ele consegue colocar em prática, ele consegue amar a si mesmo, ele consegue respeitar e amar a Deus acima de toda coisa. E ao outro também, ao próximo. Então ele já tem a vantagem de conseguir colocar na prática tudo aquilo que ele aprendeu através do sofrimento. Então não é o sofrer por sofrer. É um sofrimento carregado de coragem, de resignação, de compreensão. Então, esse sim é o reino dos céus. E o reino dos céus, ele não está distante. Não é lá em cima, não. É aqui dentro de nós. Quando eu estou em paz. Então, o reino, o bem ou o mal, é um estado de espírito. Se eu trabalho as minhas imperfeições, se eu consigo entender os propósitos, os objetivos das situações, das dificuldades, do sofrimento, eu vou buscar a paz, o equilíbrio. Esse é o sentimento do bem sofrer, do bem compreender. Então, o objetivo da nossa estadia aqui é o aprimoramento, a evolução, é o crescimento espiritual e moral. Se eu quero crescer, se eu quero melhorar, eu tenho que realmente passar por experiências em que eu consiga desenvolver, em que eu consiga melhorar as minhas atitudes, os meus comportamentos, eu consigo ser exemplo para todos aqueles que convivem comigo. Exemplo de paciência, exemplo de honestidade, exemplo de humildade. Porque eu sou uma pessoa resignada. Eu consigo compreender o porquê estar vivenciando aqueles momentos difíceis, aqueles momentos que muitas das vezes nós temos vontade de desistir por tantas tribulações, mas é aí que eu vou conseguir mostrar, que eu vou provar que realmente aquela experiência está me fortalecendo, está me instigando a ser melhor, a mostrar o meu estado de espírito, que eu consigo, através da força, da inteligência, da moral, evoluir cada vez mais. Então, nós vivemos num planeta de prova e expiação. Então, é mais do que natural dor, sofrimento, porque nós não estamos aqui simplesmente a passeio. Nós estamos aqui para provar, para resgatar, para pagar, para aprender. Então, aqui não é divertimento. Aqui nós vamos ter, sim, dor, lamentação, experiência. E Deus não vai dar nada que a gente não consiga resolver, passar. Então, essas provas, se ela tem a finalidade de fazer com que nós possamos desenvolver a nossa consciência,
ter a certeza que nós causamos mal, nós prejudicamos alguém hoje ou no passado, e que nós precisamos resgatar essas dívidas, esses compromissos. Eu preciso me arrepender do que eu fiz de errado. A culpa que eu carrego precisa ser eliminada. E de que forma essa culpa vai ser eliminada? Trabalhando, me esforçando, tendo coragem para enfrentar cada situação. E Deus, Ele sabe o que eu suporto, o que eu sou capaz de passar, de suportar. Ele jamais me daria uma experiência sabendo que o fracasso é o resultado. Se eu passo por aquela situação, com certeza é porque eu tenho condições, eu tenho o merecimento necessário para receber a força, a ajuda, para que eu possa realmente vencer essa batalha. Então Deus, Ele vai dar as forças conforme as nossas provações e a nossa recompensa também. Será conforme eu tenha passado, enfrentado esse desafio com resignação, com coragem. Eu vou ter a minha recompensa, o meu merecimento necessário. E a prece, ela é o elemento essencial para que ela possa me ajudar naqueles momentos difíceis, aqueles momentos de desespero que eu tenho vontade de sair correndo, de desistir de tudo. Quando eu falo, eu não consigo mais, eu cheguei no meu limite. Não, eu não cheguei no meu limite. É esse o momento, inclusive, que Chico dizia, é nesse instante que você deve fazer a prece. Porque, no mínimo, o que você vai conseguir é a calma. É o tempo suficiente para você pensar, para você evitar de tomar uma atitude impensada. É na prece que você vai receber a inspiração. Quantas vezes nós estamos naquele momento, naquela loucura, naquele desespero, nós fechamos os olhos, nós deixamos envolver pela sintonia do bem, nós deixamos que aqueles espíritos bons se aproximem e que vão lançando aquelas inspirações para que nós possamos cada vez mais desenvolver e correr atrás do que nós estamos procurando. Agora, não adianta também ficar só na prece. É necessário também buscar ações. Não adianta eu ficar só reclusa ao meu quarto, rezando, sendo que depois eu não tenho ações, eu não tenho movimento. Claro que a oração é a energia necessária, indispensável para que eu me refaça. Mas no momento seguinte, eu preciso buscar a ação, o trabalho, atender aqueles que estão à minha volta, que necessitam de mim. Eu tenho que ser útil, eu tenho que servir também. Agora, o que fazer para cessar esse sofrimento? Quando ele chega ao desespero, aquele sofrimento que me deixa acorrentada. Como que eu posso me livrar? Porque Joana de Ângeles já nos diz, o sofrimento, ele vai durar o quanto nós quisermos. Enquanto eu ficar ali lamentando, chorando, reclamando, eu vou sofrer. Mas a partir do momento em que eu comece a pensar nessa dor, buscar as causas, o motivo, porque eu já sei o que é o bem e o que é o mal. Mas o problema é que muitas das vezes nós teimamos em repetir ou continuar no erro, fazer algo que não deveríamos fazer. E aí, se nós semeamos, nós vamos colher. Então, por isso que Joana de Ângeles diz, o sofrimento vai durar enquanto quisermos. E o que eu tenho que fazer para resolver esse sofrimento, então? Após a lamentação, a reclamação, eu vou buscar a causa. Eu vou tentar buscar essa solução.
Se eu já conheço os motivos, eu faço assim e recebo sofrimento em troca, então eu tenho que fazer diferente. Eu tenho, mesmo que aquilo me custe muito, né, a minha atitude, o meu comportamento, eu tenho que modificar. Eu tenho que fazer porque eu sei o que é que me leva ao sofrimento. Mas se eu continuar fazendo, eu quero permanecer naquele sofrimento, naquela dor. Eu não estou buscando uma solução. E dominar os nossos impulsos. Porque diante das dores, das dificuldades, nós nos tornamos impacientes. Às vezes nós ficamos com ódio, com raiva, com desespero. Então eu tenho que respirar. Eu tenho que ter paciência. As coisas, elas não acontecem de uma hora para outra. Se eu passei décadas e décadas, reencarnações e reencarnações, só na prática do erro, como eu quero agora a solução, num passe de mágica, conseguir recuperar, melhorar? Não é assim. Nós temos que ter paciência. O nosso tempo é um e o tempo de Deus é outro. Então nós temos que ter, sim, paciência. Respirar fundo, não desistir, ser corajoso, né? E dizer sempre: nossa, como eu fui forte diante daquela situação, daquela doença, ou daquelas brigas familiares, ou no meu trabalho com o meu chefe, ou com o próprio companheiro, né, de trabalho. Como eu fui forte. Nossa, como eu segurei. Eu não consegui falar nada, fiquei calado diante daquela situação. Então é muito importante ser forte, ser corajoso, sim. E com resignação. Eu preciso saber que aqueles desafios, eles foram necessários para que eu pudesse crescer, melhorar, passar por aqueles momentos, né, por aquela transformação. Então eu aceito aqueles desafios e continuo trabalhando, servindo, porque só assim a dor, ela é o nosso alívio. Quando nós estamos na prática do bem, quando nós estamos observando aqueles irmãos que sofrem, muitas das vezes nós vamos perceber que a nossa dor é muito pequena. Então alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta, assim como o militar. Lacordaire traz esse exemplo porque fica fácil da gente entender. O militar, quando ele fica no acampamento, ele não vai receber nenhum tipo de promoção, porque ele só vai ser condecorado, né, se ele tem uma patente, se ele é um sargento raso, ele só vai chegar a ser um tenente, um major, um capitão, depois das batalhas, das lutas, dos vencimentos, dos grandes feitos. Então ele tem que ir para a batalha, ele tem que enfrentar os desafios, ele tem que sofrer, ele vai ter que passar por situações complicadíssimas, mas ele enfrenta com coragem. E aí sim ele consegue, subindo na carreira. Assim somos nós também. Nós também estamos munidos de experiências, de sofrimentos, de desafios, que nós vamos ter que mostrar muita coragem. Nós vamos ter que mostrar confiança em Deus. Porque se nós confiamos em nós, nós sabemos os nossos limites, mas buscamos superá-los. Se nós temos situações conflitantes diariamente, mas eu enfrento, eu acredito na possibilidade da solução, eu tenho coragem para enfrentar qualquer desafio. Eu tenho fé, mas não aquela fé iludida, é a fé raciocinada, é a fé que quando eu me esforço, que eu me dedico, o meu objetivo é outro, né? A minha recompensa, ela virá com o tempo. Então, se nós estamos diante de uma guerra, diante de uma luta, é o momento que eu tenho para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. É o momento que eu tenho para colocar em prática a melhora, né, nos meus defeitos, nas minhas imperfeições. É olhar para dentro de mim e verificar como eu fui no passado, como eu prejudiquei, como a minha ignorância, o meu orgulho, a minha vaidade me fez chegar nesse momento de sofrimento. E eu só tenho um caminho.
refazê-lo de uma forma diferente, buscando através do sofrimento a aprendizagem, a vivência. Então a doutrina, ela já trouxe esse conhecimento para nós. E esse conhecimento, ele pode substituir as nossas atitudes antigas por novas atitudes, por novos comportamentos, por novos pensamentos. Quando nós mudamos tudo isso, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, o resultado só pode ser a melhora, o crescimento, o aprimoramento. Então, o Evangelho, ele vem nos mostrar que nós temos que ter força, coragem para enfrentar os desafios da vida. Ter fé, acreditar no amor de Deus, porque Ele é justo. Deus é justo, Ele é sábio e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, às vezes, nós ficamos nervosos, impacientes, elevamos a nossa voz, com aquelas pessoas que estão próximas, pessoas que nós amamos. Então, é um momento que nós temos que refletir e pensar, não dizer coisas que possam magoar, aprender a conviver com essas diferenças, com esses desafios. Então, nós devemos enfrentar esse mal sofrer, porque o mal sofrer é ficar remoendo essas mudanças, esses defeitos, essas dificuldades, essas atribulações, essas aflições. Não devemos ficar perdendo tempo com isso. Nós temos que buscar a melhora, o crescimento, porque a nossa condição aqui, o nosso objetivo é um dia chegar a ser um espírito puro, é enfrentar todos os desafios com bom ânimo, com coragem, Então é o bem sofrer, é o evoluir cada vez mais. Eu só tenho te agradecer por ter tido a paciência necessária de me ouvir até esse momento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor,
Permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.